câmerazinha que Oi, não posso tá mexer. beleza. Tá vendo bem? Porque aí eu não mexo mais nela. Como é que tá aí a imagem? Tá, A posição? tá beleza, Tá Carminha. bem? Tá. Tá, tá. Então eu vou fazer a apresentação aqui. Uhum. Então eu queria desejar boa noite para todos e para todas, principalmente para a Carminha, que nós convidamos ela para fazer essa live do plano emergencial do SUS, né? E o Cido, né, que é um dos companheiros também que acompanha a nossa pré-candidatura. O objetivo de nós fazer essa live da nossa pré-candidatura é mostrar um pouquinho para as pessoas o nosso projeto preocupado com a comunidade e preocupado com as pessoas. E apresentar também um pouquinho do nosso projeto que é social e popular, que a gente está preocupado com a saúde, preocupado com a educação, preocupado com o trabalho, preocupado com o jovem, preocupado com as mulheres, né? Preocupado com as crianças. Esse é o objetivo da nossa pré-candidatura a vereador. E por isso a gente fez, o nosso grupo fez esse convite, a Carminha, que é uma médica sanitarista, né? E para vir falar um pouco para nós como funciona o SUS e quais são os problemas que nós temos no SUS, né? Mas queria dizer também que eu tenho um pouco de experiência como conselheiro de saúde aqui do Centro de Saúde do Balão do Laranja, já fui representante do sistema de saúde no Distrito de Saúde e acompanho a saúde em todos os cantos. E sou um amante do SUS, né? Portanto, eu não tenho nem plano de saúde, porque eu acredito nesse SUS. E nós precisamos fortalecer o SUS para poder cuidar do nosso povo brasileiro, brasileira e brasileiro. Então, eu, nesse momento, eu passaria, assim, Carminha, a palavra para você se apresentar e depois você pode apresentar para o pessoal um pouco do nosso projeto aí do SUS. Legal. Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Boa noite, Valci, obrigada pelo convite. Conheço o Valci há bastante tempo também, e tal como ele, eu também não tenho plano de saúde, porque eu acredito nesse SUS, que é onde eu trabalhei a minha vida profissional toda. Eu sou aposentada, sou médica aposentada da Prefeitura de Campinas, né? E hoje estou como professora, né, na PUC, fiquei um tempo na Unicamp, estou agora como professora da PUC, mas a minha vida profissional toda foi no SUS, né? Até antes do SUS, né? Porque quando eu me formei não existia SUS, né? Quando eu cheguei em Campinas, eu sou daqui de Campinas, mas eu me formei na Federal de Pernambuco, e depois eu passei um tempo fora daqui e voltei para Campinas em 1986, quando eu já fui trabalhar na rede pública. Primeiro posto que eu trabalhei, o primeiro centro de saúde, foi o centro de saúde do DIC 3. Ele tinha acabado de ser inaugurado, e eu fui trabalhar, né, nesse centro de saúde. Então, em 86 ainda não tinha SUS, né? Mas a gente estava no SUDES, que o SUS é de 88, da Constituição de 88. Então, se o SUS, para nós, né, para quem usa o SUS, para quem trabalha no SUS, para quem é conselheiro, como o Valci, ele já tem importância há muito tempo, para muita gente só começa a tomar contato, só começa a ver a importância do SUS agora na pandemia, né? Que o SUS vem para o meio do palco aí, né? Todo mundo falando de SUS, e se
Se nós estamos, né, no estado de São Paulo, por exemplo, são 645 municípios, 100%, todos eles hoje têm pelo menos um caso. E 80% deles têm pelo menos um óbito, uma morte, né? Então, isso no estado de São Paulo. Campinas hoje está com 1.053 mortes e 28 mil, quase 30 mil casos. Então, se nós estamos com esses números tão ruins, se não fosse o SUS, estava muito pior, né? A gente estaria pior, porque o SUS é quem... o que está sendo possível fazer está sendo feito hoje, tentando salvar mais vidas, tentando diminuir o impacto aí dessa pandemia. E por que a gente fala isso? Porque o SUS tem uma história, como eu falei, ele é de 88, né? Mas ele, na verdade, ele é de uma luta muito anterior a 88, né? Houve uma luta grande durante a ditadura, na década de 60, né? Se nós lembrarmos a ditadura de 64, 66, 68, foi quando liberou, nós vivíamos também uma crise, né? Uma crise sanitária, não de epidemia, mas de desemprego, de falta de liberdade, e nessa época a gente teve epidemias, teve uma epidemia de meningite, por exemplo. Quando eu estava estudando, lá onde eu estudava, teve uma epidemia de poliomielite, que é a tal da paralisia infantil, né? Então, nessa época, gente, começou a ter um movimento, e só quem que tinha direito naquela época? Quem estava empregado, que tinha o INPS, né? Quem não estava empregado dependia da caridade, tá? E nessa época de crise, houve um período em que o Brasil cresceu, foi o tal do milagre econômico, mas depois o Brasil vai entrando na crise e começa a aumentar o desemprego. Então, mais gente não tinha direito. E aí começa a ter um movimento muito grande, realmente na época era o MDB, né? Que estava dentro do MDB, todos os partidos de esquerda. As universidades, né, o pessoal das faculdades, das universidades, os movimentos sociais. Aqui em Campinas tinha a Assembleia do Povo, eu acho que alguns de vocês lembram disso, né? E um parceiro muito grande que a gente teve nessa luta foi a Igreja Católica, que eram as comunidades eclesiais de base, tá? Baseado na teologia da libertação. Então, esse monte de gente junta aí, essa união, né, de trabalhador, movimento, igreja, partido, deu origem ao que a gente chama de reforma sanitária, que era para mudar esse cenário no Brasil, de epidemia, das pessoas não terem direito. Então, a reforma sanitária é que dá origem ao SUS. Então, a reforma sanitária é da época de 70, mas todo movimento leva um tempo, né? Então, em 86, acontece uma conferência no Brasil, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que essa conferência ela deu origem às diretrizes, a base, os fundamentos do SUS, que vai para a Constituição Brasileira de 88. Então, o SUS nasce na Constituição Brasileira. Então, o que era a grande diferença dessa reforma sanitária? Era dizer, todo mundo tem direito à saúde. Não importa se está trabalhando, se não está trabalhando, se é rico, se é pobre, se está empregado, se está desempregado. Então, isso a gente chama de um sistema universal. E o Brasil tem o maior sistema universal do mundo. Tá? Então, esse sistema universal que nasce na Constituição de 88, que se organiza em 1990, é o nosso SUS. E a gente ouve até hoje as pessoas falarem assim, o SUS é muito bom na teoria, mas na prática ele não funciona. Ele é muito bom, a teoria dele, o que deu origem, é muito legal. Mas por que isso? Por que se fala que na prática não funciona? Porque, na verdade, o SUS nunca, desde que ele começou, ele nunca se implantou totalmente. Ele nunca foi o que se esperava mesmo. E por quê? Né? Um dos motivos é a falta do recurso financeiro. Tá? Então, tem outros motivos.
Uma outra coisa é que, na época que ele foi implantado, o mundo, né, final de 80, né, a nossa Constituição é de 88, e a regulamentação do SUS é de 90, no Fernando Collor, o Fernando Collor já vetou, já cortou um monte de coisa do SUS. Então, o mundo, e o Brasil em especial, já estava entrando nessa tal dessa política neoliberal, tá? Então, o SUS era um modelo socialista, nem socialista, social-democrata, num Brasil neoliberal, tá? Então, isso é um problema. Em outros países, essas políticas chamadas universais também já estavam retrocedendo, né? A gente já estava entrando numa das chamadas crises do capitalismo. E aqui no Brasil teve um problema que a nossa base de sustentação do SUS, ela sempre foi meio frágil. Quem é de sindicato sabe que os sindicatos passaram a década de 90 e de 2000, todo mundo pedindo plano de saúde, né? Eles não defendiam o SUS. Estava lá nas primeiras coisas das reivindicações de greve, era plano de saúde. Eu me lembro que quando eu estava na prefeitura, eu levei uma vaia de mais de 1 minuto, porque eu fui falar numa assembleia que eu não aceitaria uma reivindicação de plano de saúde, se eu trabalhava na saúde pública, gratuita, né? E tinha muita gente que discordava disso. Então, isso era um dos problemas do SUS não ter dado certo. E o maior problema do SUS, na minha opinião, e de muita gente que discute isso, é o financiamento. Tá? Desde lá de 90, que o Collor já cortou um monte de coisa, que dizia de onde ia sair o dinheiro. Só foi, olha, o SUS é de 90, né? 88 na Constituição, 90 que ele é regulamentado. Só em 2012 que teve uma emenda dizendo quanto o Estado, o município, quanto cada um ia pôr no SUS, tá? Então, nós temos vários problemas. Então, um dos problemas é o que a gente chama de renúncia fiscal, que é o imposto de renda. Todo mundo recebe de volta aquilo que gastou com plano de saúde, que gastou com saúde privada. Esse recurso devia estar no SUS. Muitos setores públicos gastam dinheiro público para pagar plano privado para os seus funcionários, inclusive o Ministério da Saúde tem isso. Quando você atende no SUS uma pessoa que tem convênio, tem uma lei que diz que o convênio devia ressarcir o SUS. Os convênios não ressarcem, tá? Tem um monte de hospital filantrópico que tem desoneração, né, que não paga um monte de coisa, mas que não atende SUS, ou que atende só um pouquinho de SUS. E, em 2016, um golpe de morte, quase de morte no SUS, é a chamada Emenda Constitucional 95, que a gente chama ela de Emenda da Morte, que ela congelou os gastos da saúde e da educação por 20 anos. Tá? Então, a gente sabe que só em 2019, só ano passado, a gente perdeu 22 bilhões e 500 milhões por conta da emenda. Então, fechando essa parte do SUS, o SUS é um plano para todo mundo, né, universal, igualitário, porém, nunca recebeu o recurso suficiente para ser isso. Nenhum plano de saúde dá tudo que o SUS dá, remédio, dentista, urgência, transplante, vacina, não tem um plano. E se você vê quanto uma pessoa paga por mês de plano, eu já falei, eu não tenho, mas normalmente o que o plano cobra por uma pessoa por mês é o que o que a gente tem de dinheiro do SUS para o ano inteiro para uma pessoa. Então, é insuficiente mesmo. Então, essa história de falta gestão, se rouba muito, corrupção, não é que não exista, infelizmente existe mesmo ainda, mas o pior problema do SUS é realmente o recurso é insuficiente. E aí, num cenário desse, a gente já tinha um SUS insuficiente, um SUS com problema, aqui em Campinas, um governo que vinha sucateando, não fazia concurso há não sei quanto tempo, as unidades faltando gente, faltando manutenção,
faltando medicamento, né? Aí a gente entra em 2020 num SUS assim. Esse ministro que o pessoal elogiou, o Mandetta, não sei o quê, o Mandetta, a campanha dele de deputado foi financiada por planos de saúde. Ele votou a favor dessa emenda da morte, tá? Então, ele só no auge da pandemia, ele fez o que os técnicos estavam orientando, mas ele não era um defensor do SUS. Nos últimos anos, a gente teve ministros de saúde que eram contrários ao SUS. Então, o SUS vinha sendo desmontado mesmo. Então, um SUS desmontado, uma crise a gente já estava vivendo uma crise econômica, né? Uma crise de desemprego, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, meteu o Brasil numa encalacrada. Aí a gente chega, 2020, uma pandemia. Então, o que acontece? Né? O pessoal diz que a pandemia chega no Brasil e encontra o pandemônio, que já estava uma confusão total. Né? Então, um SUS desse, a gente, com um presidente que chamou a pandemia de gripezinha, de histeria, de exagero, que falou que não era coveiro, que troca de ministro como quem troca de roupa, quando não concorda com ele, né? Que falou que não tinha o que fazer, que ia morrer gente mesmo. Aí agora a gente tem um coronel, né, de ministro, que não entende nada da saúde, ele bota um veterinário na área de vacina. Então, a gente está nesse pandemônio. E mesmo assim, né, os trabalhadores e trabalhadoras do SUS estão salvando vidas, né, estão impedindo uma tragédia muito maior. Então, o que é o plano emergencial que a gente apresentou? A coligação PT e PSOL apresenta um plano emergencial, que é um plano que diz assim: se vocês tivessem feito de outro jeito, poderia ser diferente em Campinas. Nós faríamos diferente se estivéssemos no governo, tá? E assim que a gente assumir, nós vamos fazer diferente. Então, basicamente, esse plano emergencial, estou terminando, ele faz parte, o plano emergencial, tem 3 eixos. Um é o SUS, que cuida e protege. O outro eixo é segurança alimentar e o outro eixo é o eixo da economia de emergência. E a gente da saúde fez uma proposta nesse eixo do SUS, que cuida. A gente fez uma proposta em 4 blocos, né? Um bloco que fala de como deveria ter feito, como deveria ter enfrentado a pandemia, como deveria ser o segundo bloco, é a relação com servidores da prefeitura, o terceiro bloco é a relação com as comunidades mais vulneráveis, porque, como todas as doenças, também a pandemia é pior para o povo da periferia, para o povo pobre, para o povo preto que mora na periferia, tá? Também a pandemia é assim e os boletins de Campinas já mostram, tá certo que morrem mais idosos, pessoas que estão mais doentes, mas nas comunidades mais vulneráveis, nas ocupações, nos lugares muito pobres, quem morre não é o que já estava doente, morre também mais jovem, morrem também homens e mulheres que não são os idosos, não é igual à população da classe média e rica da cidade. E o 4º eixo é onde a gente fala o que deveria ter feito com as pessoas, a gente chama de demanda reprimida, quer dizer, enquanto está todo mundo pensando na pandemia, tem um monte de gente que não está com Covid, mas que tem pressão alta, tem diabetes, tem suspeita de câncer, tem outras doenças que não estão sendo atendidas. Então, esses 4 blocos são os blocos que o plano emergencial está enfrentando, né? Como é que deveria ter feito na pandemia, qual é a relação com os trabalhadores, como fazer com as comunidades mais vulneráveis e com a demanda reprimida. Eu acho que é isso, Valci, tentando dar um todo aí, porque é muita coisa, mas aí, se você quiser que eu foque mais um ponto, eu não sei se alguém que está acompanhando, se tem alguma pergunta, porque aí a gente foca em algumas dessas coisas. Eu acho que é isso.
O Carminha, é o seguinte, eu acho que eu tenho falado para o meu grupo, para as pessoas, companheiros, seguinte, Campinas, ela tem de tudo, ela tem o nosso candidato Pedro Tourinho, sendo eleito na cidade de Campinas, não precisa construir nada para a saúde. O que precisa ser feito é fazer funcionar o que já existe, né? Porque todos os candidatos, quando chega a eleição, dizem, olha, eu vou construir mais um centro de saúde, eu vou construir mais um hospital. Campinas, que hoje é uma metrópole, ela não precisa de construção nenhuma na área da saúde, só precisa fazer com que a saúde funcione. A saúde, o SUS de Campinas, eles têm os mecanismos coerentes, por exemplo, Conselho de Saúde Municipal, Conselho de Centro de Saúde, né? A dificuldade é que o nosso prefeito que está aí, ele não atende esses mecanismos. Tem distrito de saúde, mas o prefeito não recebe esse pessoal para discutir quais são as necessidades da comunidade. Fica difícil, né? Por exemplo, as coordenadoras de centro de saúde, elas têm que fazer aquilo que vem de cima para baixo, né? Por exemplo, você hoje ser um conselheiro de um centro de saúde é você ficar lá dizendo amém, 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 porque o prefeito e o secretário de saúde não atendem o conselho de saúde. Os conselhos de saúde, eles entendem a saúde da população. Eles conhecem o problema que está na periferia, mas o problema é o seguinte, a gestão e o prefeito não atendem esse povo, né? No quarto bloco, você falou uma coisa interessante na questão emergencial. Por exemplo, nós sabemos que a questão da pandemia ela é séria, que nem os profissionais de saúde até hoje não conseguiu saber por que aconteceu essa pandemia no mundo inteiro, né? Mas a minha pergunta é o seguinte, e você acabou de falar agora mesmo, as pessoas que têm diabetes, as pessoas que precisam fazer uma cirurgia de emergência, as pessoas que precisam marcar uma consulta, as mulheres que têm problema e precisam ir no centro de saúde, porque outro problema sério, você chega lá no pronto-socorro, vamos supor, do Marugate, diz, olha, vocês têm que passar lá pelo centro de saúde. Quer dizer, então, passaram uma responsabilidade para o centro de saúde, que tudo que você vai no Marugate, você vai no Ouro Verde, você vai no Campo Grande, eles dizem, olha, você tem que trazer o encaminhamento do seu centro de saúde. Você chega no centro de saúde, não tem os médicos para te atender, porque a irresponsabilidade da gestão não contratou, é aquela questão da falta a verba, né? Então, as pessoas ficam assim, desesperadas e sem saber aonde está o problema. E quem que paga isso? Quem paga isso é aquelas pessoas que estão na recepção, que elas vão ter que sempre dizer, olha, nós não temos médico, hoje nós não estamos atendendo. Então, para a minha pessoa que já tem um trânsito dentro da saúde, eu já entendo. Mas o cidadão que sai da casa dele, que ele está com dor e ele precisa ser encaminhado, ele vai se revoltar com essa forma. Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós só vamos resolver na cidade de Campinas, que é uma metrópole, não é mais uma cidade, é uma grande metrópole, se nós eleger um prefeito que nem o Pedro Tourinho, junto com a nossa vice, que é Edilene, que é do PSOL. Esse é o caminho. Senão, nós vamos continuar
na mesma batida, no mesmo sofrimento, e o povo indo lá e não tem a consulta, e não tem o remédio, ou então demora para fazer a contratação, né? Porque um dos problemas sérios na prefeitura é encerrar um contrato com a empresa para contratar outra. Leva 2 meses, 3 meses. Então, eu acho que gostaria se você pudesse falar sobre um pouco disso aí. Então, acho que você tocou em pontos muito importantes, né? Um é que Campinas tem praticamente uma rede praticamente suficiente, né? Eu acho que tem algumas regiões ainda, uma ou outra na cidade que ainda merecia alguma unidade a mais, né? De unidade básica, ainda talvez lá para região sul, lá para o lado do Campo Belo, talvez tenha, aqui na sudoeste, lá para o fundo também, eu não sei exatamente, mas é capaz que ainda tenha um ou outro lugar que cabe mais uma unidade. Mas é verdade que o que tem uma rede boa. O que precisa é botar gente nessa rede, não só médico, porque também tem uma coisa da nossa população achar que tudo só se resolve com consulta médica. A gente tem muitos profissionais, né, muitas coisas que outros profissionais podem resolver, né? Então, por exemplo, essas filas imensas que vai para ortopedista, para reumatologista, com certeza um profissional de fisioterapia, um profissional educador físico, teria muita coisa para fazer para essas pessoas também, que não é só passar remédio, passar exame, né? Então, e você tocou nisso, que é um ponto importante, que a rede é uma rede boa, precisa botar gente nessa rede, não só médico, profissional de várias categorias. A gente precisa discutir mais com a população o que esses outros profissionais podem fazer, tá? Uma outra coisa que você tocou que é importante é que o secretário de Saúde de Campinas, ele não valoriza os conselhos, né? Ele não vai na reunião do conselho há não sei quantos anos, né? E o conselho é deliberativo, o conselho é para ajudar a gerenciar a cidade, e ele não valoriza, né? E isso vale em todos os níveis, não valoriza o conselho municipal, não valoriza os conselhos locais, né? O conselho do posto de saúde. Então, isso é uma verdade, você tocou nesse ponto importante. E as nossas unidades, né? Tem que ser a unidade básica mesmo, a maior parte das coisas se resolve na unidade básica, no centro de saúde. Só que o centro de saúde falta profissional, falta medicamento, falta coisas que possam resolver. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente fala da demanda reprimida é fazer mutirão, né? Fazer de uma vez só, fazer parceria com a universidade, nós temos 4 universidades aqui, temos 3 faculdades de medicina, tem faculdade de fisioterapia, tem um monte de coisa que daria para fazer mais parceria, não só o aluno passar, mas parceria nos ambulatórios mesmo, parceria para as pessoas poderem acabar com essas filas, né? A outra coisa, uma coisa que agora na pandemia a gente está aprendendo a fazer, que é essa coisa de online, fazer teleatendimento, né? Então, uma pessoa numa unidade básica atender uma coisa e ter uma dúvida e já ligar, né? Fazer uma teleconsulta com o especialista para resolver aquilo na própria unidade básica, tá? Então, hoje já tem tecnologia, você faz um exame, você vai num dentista hoje de clínica privada, você faz a radiografia num lugar e ele manda pela internet o exame para o dentista lá no outro lado. Não só o dentista, né? Isso dá para fazer com a rede inteira, né? Então, dá para a pessoa fazer o raio-x e o raio-x ser visto pelo médico lá no posto, sem precisar a pessoa ir lá buscar e trazer. Enfim, dá para fazer um monte de coisa hoje, desta forma que a gente está fazendo essa live aqui, para poder agilizar, né? Fazer o que a gente chama de busca ativa, pegar aquela fila e identificar por telefone como é que as pessoas estão, né? Fazer teleatendimento. Então, tem muita
coisa possível de ser feita nesse momento, que já poderia estar sendo feita, já tem muita tecnologia aí. Então, eu acho que é isso, assim. Outra coisa interessante que eu vejo, por exemplo, os centros de saúde, eles têm alguns serviços que são fundamentais. Por exemplo, na questão dos idosos, aquelas reuniões que é feito fora do centro de saúde, aonde que os médicos fazem o atendimento, mede a pressão, vê como que está o diabético do cidadão, né? E tem centro de saúde que faz até ginástica, né? Por exemplo, diante dessa pandemia, esse povo ficou perdido, ficou a ver navio, né? Quer dizer, se a pessoa tinha um diabético, até eu fiz algum questionamento lá onde eu pego o remédio, na farmácia de alto custo, e agora estão fazendo isso, e por que que não fez antes? Porque tem pessoas idosas que vai até de cadeira de roda. Por que que não, eu cansei de falar lá, por que que não dá uma receita por 6 meses, por 1 ano, porque o médico já prescreve, é definitivo, mas você tem que ir lá todo mês para poder, de 3 em 3 meses, você tem que ir no médico para renovar a consulta. Depois você tem que ir lá na farmácia de alto custo para você poder passar de novo, renovar tudo aquilo para você poder pegar o remédio. Não é uma judiação com o ser humano, com as pessoas idosas, com as pessoas que estão... Eu acho que poderia ser diferente. Poderia, não pode ser diferente. A questão está onde? Aí é uma questão política, né? Quer dizer, se você tem um governo que pensa no povo, você tem um prefeito que pensa no povo, você muda isso, é a mesma coisa que você falou. Por exemplo, eu vou no centro de saúde, eu faço um raio-x do dente, o médico pode mandar para o meu dentista através de uma live que eu fiz o raio-x do dente, eu não preciso voltar lá no centro de saúde. Então, são coisas que só um governo de esquerda, um governo que é povo, que pensa no povo, para poder fazer isso, né? Exato. E você lembrou de uma coisa aí, você falou, né? Tem grupo que faz até caminhar, tem centro de saúde que faz caminhada, que faz atividade física, essas coisas estão fazendo muita falta, né? Então, além disso que você falou, tem o medicamento de alto custo, por exemplo, é de responsabilidade da Secretaria do Estado, tá? Não é municipal, tá? Mas é possível, sim, né, que o governo municipal, tendo vontade política, faça parcerias com a Secretaria do Estado para fazer diferente, por exemplo, a medicação de alto custo, que você lembrou. E é possível, dentro do município, descentralizar, fazer mais pontos de entrega, né? Depende do município também querer isso. Mas, voltando naquela coisa, né, da caminhada, de outras coisas, o centro de saúde, ele faz prevenção, promoção, cura, reabilitação, consulta, só que nós aprendemos a ver o centro de saúde só como um lugar de consulta médica, né? E, na verdade, tem muito mais coisa que daria para as pessoas estarem... não é só, né? A gente fala essa coisa, se prevenir não adoece, não é verdade. Eu posso prevenir, mas eu não posso... as pessoas vão adoecer, vão envelhecer, vão morrer, não tem jeito, né? Por melhor que eu cuide da minha saúde, eu posso ter um câncer, eu posso vir a ter diabetes, por exemplo, se na minha família tem mais, mas eu posso evitar, por exemplo, o centro de saúde, a complicação da diabetes, né? A complicação da pressão alta, né? Que são coisas que não precisa de médico para fazer, né? Não precisa, né? Precisa de outros profissionais, precisa de alguém que junte as pessoas para fazer uma caminhada, para sair, para conversar, né? Já está provado que uma das coisas que faz você melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua pressão, é conversar, é estar com um amigo,
é estar com gente que tem problema igual a você, para você trocar ideia, aprender um com o outro. Não é só médico que sabe, né? O médico aprendeu, sabe, mas muitos outros profissionais, e você sabe como você leva a sua vida e o quanto você pode ensinar para o teu amigo que também tem diabetes, que também tem pressão alta. Então, a gente tem que aprender também com a sabedoria do povo e não achar que só quem resolve é o remédio, o médico, o exame. Então, essas coisas o centro de saúde pode fazer também, mas a gente precisa falar, né? E um governo de esquerda, e um governo que não é só um governo que quer só tratar da doença, né? É um governo que vai tratar da doença, sim, que precisa tratar, mas que vai olhar para a saúde das pessoas, né? É um governo que quer promover a saúde das pessoas, e a promoção da saúde vai fazer com lazer, vai fazer com praça de esporte, vai fazer com música, vai fazer com local de caminhada, vai fazer com show, vai fazer com muitas outras coisas, além do remédio do médico e do exame. Acho que é isso. Cido, a palavra está contigo aí, meu irmão. Beleza. Olha só. Olha, Carminha, muito bom. Esse projeto realmente ele foca a saúde integralmente como aquilo que a Organização Mundial de Saúde estabelece como saúde, né? Que não é só a não doença, mas que é toda uma maravilha. Eu tenho um comentário aqui, eu não sei se já passaram para vocês, mas eu gostaria de ouvir. E o José Edson, que é o nosso companheiro valoroso aqui, que está na campanha do Valci, ele faz uma observação que eu gostaria de ouvir você falar. Ele diz o seguinte: precisamos ter uma lei que obrigue a todos os hospitais a dedicar 30% da sua capacidade de atendimento para o SUS. É uma observação que ele faz. Então, na verdade, na Constituição, né, na regulamentação do SUS, ele dizia que o Sistema Único de Saúde era um sistema público, né, e que podia ser complementado pelo setor filantrópico e privado, tá? Inclusive, algumas das críticas que foi recebido na época que o SUS começou é que exatamente a gente deveria ter feito um sistema unicamente público, né? E que a gente, como é que se diz? Acabou aceitando a participação do setor privado. Então, essa lei já existe para os filantrópicos, né? Os filantrópicos, eles têm ele não pode, ele tem que ter uma porcentagem do seu atendimento. Ele pode ter um plano, pode ter o privado, mas ele tem, e é mais do que 30% para o filantrópico. Agora, eu pessoalmente não acho que obrigar um hospital privado a atender SUS resolveria. Se a gente colocar pessoas, né, trabalhadores, trabalhadoras, equipamento na rede própria, eu acho que a solução é mesmo a gente ter uma rede pública grande, boa, potente, e deixa o setor privado lá, mas deixar de dar subsídio, né? Eu acho que esses subsídios, né, por exemplo, como eu falei, de município que paga plano de saúde para os seus trabalhadores, né, descontar do imposto de renda, não ressarcir o SUS, eu acho que só aí a gente já ia ter muito mais recurso para o SUS e deixar o setor privado lá por conta dele. Essa é minha... Muito bem. Claro. Posso fazer mais uma questão, você? É o seguinte, toda a história do SUS que a gente vivencia mostra pelo noticiário que é um sistema que não funciona. O noticiário fala uma coisa e cria uma cultura de não funcionamento, né? Isso me parece que vem desde o início do SUS. Então, o SUS sempre foi atacado por conta de outros interesses, né? Vocês falaram no começo, vocês dois falaram, que antes da existência do SUS, você tinha que ter carteira assinada. Eu sou desse tempo. Eu lembro que eu tive muitas vezes, e quando eu não tinha trabalho, você tinha que ir na Santa Casa.
Sim. E olha lá, e era uma situação bastante... Porque olha lá é o seguinte, não tem... Porque não tinha toda essa ideia da saúde integral, como está colocado por você. Não tinha ideia, como você coloca, da possibilidade de intervenção social para demandas serem atendidas. Né? E ainda que e durante todo esse período, esses ataques eles vão desqualificando um sistema totalmente importante. A pandemia mostrou a importância do SUS, claro. E ainda assim, o pessoal ainda continua atacando. O que vocês têm a dizer sobre isso? Então, acho que uma das coisas é isso que eu falei. Há um interesse grande aí da venda de planos de saúde, isso é muito forte no Brasil, e nos últimos 20 anos ele cresceu assustadoramente. Né? Inclusive, como eu falei, os planos de saúde, as seguradoras de saúde elegeram, pagaram campanhas, muitos dos deputados, inclusive o Mandetta, que eu citei, tem vários outros, eles foram financiados pelo setor privado da saúde, né? Que é um setor que tem interesse nesse mercado brasileiro, que é colocar cada vez mais planos de saúde e seguro-saúde, seguradoras no Brasil. É um mercado que... E esses planos de saúde, eles hoje são planos internacionais. Né? Antigamente tinha grupos brasileiros, hoje não, são planos internacionais, né? Do grande capital, que querem pegar essa fatia do mercado. Então, a gente sabe que o SUS faz muito com o pouco que recebe, né? Ainda é o maior sistema universal do mundo. O Valci falou, depois que a pessoa entra, tem uma dificuldade para entrar, tem um problema de organização, tem um problema que dá para mexer, que dá para melhorar com vontade política, mas depois que a pessoa entra, ela tem seu problema resolvido, principalmente os casos graves. Né? Eu sempre digo, se eu tiver um acidente no meio da rua, se eu levar um tiro, se eu sofrer um acidente de carro, me leve para o Mário Gatti, tá? Que é o lugar que eu sei que os médicos lá sabem salvar vida, porque fazem isso o tempo todo. Então, e se eu chegar lá baleada ou um acidente, eu vou passar na frente de todo mundo, que a demora, normalmente, tem mais demora para os casos não graves, né? Então, o SUS tem isso. Dentro do SUS, você tem um atendimento, é o único sistema do mundo que faz transplante no setor público, tá? A parte de AIDS, nenhum país do mundo entrega toda a medicação de AIDS para a pessoa que tem AIDS. São medicamentos caríssimos, né? O Brasil tem toda a medicação. A rede de atenção psicossocial, da saúde mental, que estão desmontando no interesse também de deputados da bancada da Bíblia, aí, que estão querendo a tal das comunidades terapêuticas, né? Que fazer internação obrigatória para resolver o problema da droga, não é assim que se resolve. Então, a gente tem levando tiro para todo lado, tem uma intenção deliberada de destruição do SUS, tá? E a pandemia, como você lembrou, botou o SUS aí em evidência, como eu tinha falado, e mostrou a importância. O que a gente espera, nós defensores do SUS, que após essa pandemia, que pelo menos parte da população reconheça o valor, né? E comece a defender, e comece a exigir mais recurso para o SUS, tanto do município, aqui em Campinas, como do federal e do estadual, tá? Então, a gente espera que um resultado dessa desgraça toda, um resultado razoável, sejam mais pessoas defendendo o SUS. Carminha, eu queria aproveitar aí, já que você falou, se tiver qualquer problema, leva para o Mário Gatti, porque é o seguinte, eu fiquei 8 anos para fazer uma cirurgia do joelho. Só que é o seguinte, menina, eu acho que nunca mais eu vou encontrar uma cirurgia que nem essa, porque até hoje foi trocado o meu joelho. Meu joelho
feito a prótese, né? Prótese. E, olha, até hoje eu não tenho problema no joelho, não manco, e foi feito no Mário Gatti. E nunca deu infecção, né? Quer dizer, é um serviço do SUS que os médicos que estão lá são aqueles médicos que mexem todo dia com pessoa arrebentada, né? Então, se nós trabalhadores e trabalhadoras, tiver uma visão que nós temos que lutar para que esse problema do SUS seja aumentado, seja melhorado para as pessoas, eu acho que isso é uma coisa fantástica. Eu estive lá no Centro de Saúde do Osiel, quer dizer, nesse momento do plano emergencial, lá no Osiel, hein? Aí eu cheguei lá, tá aqueles caminhão encostando e descarregando cesta. Aí eu perguntei para a coordenadora, que é a Madalena, acho que você deve conhecer, a Madalena, né? Falei, Madalena, isso aí é coisa que o prefeito de Campinas mandou. Falou, meu, que isso? Isso aí são serviços nossos mesmo. Quer dizer, então, todo aquele pessoal, a coordenadora colocou aquelas pessoas lá para fazer ligação para os mercados, dono de coisa, e você precisa de ver que quantidade de cesta para servir as pessoas para matar a fome, porque nessa pandemia o problema não é só a doença, mas tem pessoas desempregadas, tem as pessoas sem dinheiro, tem as pessoas que não têm o que comprar e que precisam se alimentar. Lá no Osiel, eu fiquei assim de queixo caído. Falei, meu Deus do céu, nós não podíamos fazer isso na cidade toda, né? Quer dizer, então você vê que é só as pessoas que querer, as coisas acontecem. No centro de saúde, se as pessoas quiserem ir lá, deve ter estoque até hoje ainda. Caminhão chegava assim, eu perguntei para a coordenadora, isso aí é obra da prefeitura? Ela falou, pelo amor de Deus, se nós dependêssemos da prefeitura, nós estávamos perdidos. Isso aqui é nós mesmos que se organizemos para servir as necessidades da comunidade. Então, eu acho que é isso que essa eleição de 2020 está pedindo para o povo mudar de rumo, né? Mudar, eleger um prefeito que se preocupa com o povo, dá espaço para o povo fazer alguma coisa, porque se tiver um presidente da República, como nós temos, e tiver um prefeito de Campinas, como nós temos, olha, nós vamos cada vez para baixo. Né? É verdade. Isso mesmo. É verdade. Né? E é isso, essa pandemia, a gente viu isso para todo lugar, a população, as ONGs, as igrejas se organizando para matar a fome, porque demorou muito para chegar ajuda, e a gente está vendo aí, o auxílio emergencial chegou, mas tem um monte de gente recebendo que não devia estar recebendo, e ele já está querendo diminuir o auxílio aí, né, que é esse auxílio aí, que na verdade só virou 600 por conta dos governos, dos deputados do PP, PSOL, PCdoB, porque senão o auxílio que ele tinha proposto era R$200, né, não era 600. Então, isso que você viu lá no Osiel, tem muita gente se organizando para poder matar a fome de comunidades de periferia, né? E em relação à sua cirurgia, o que eu poderia dizer, assim, é um pessoal de muita qualidade, mas a gente gostaria que ninguém levasse anos para fazer uma cirurgia que precisa, né? Que esse é um compromisso que a gente quer assumir, que a gente possa, essas cirurgias que a gente chama de eletiva, né? Que pode esperar, mas não pode esperar anos, né? Então, que bom que deu tudo certo, mas o ideal é que a gente conseguisse que essas cirurgias fossem feitas para todo mundo que precisa, com essa qualidade, mas não demorando tanto, né? Acho que é isso.
Carminha, eu queria agradecer você, acho que nós já estamos nos limites aqui dos 40 minutos, Sim, né? já estamos. Agradecer a sua presença, né? Agradecer também a presença das pessoas que entraram aí, que nos assistiu. Aquelas pessoas que não conseguiram entrar, como nós estamos na era da tecnologia, tem pessoas que às vezes têm vontade, mas não conseguem entrar, né? Agradecer o Cido, agradecer o Edson Coutinho, que é o coordenador da nossa pré-candidatura, né? Agradecer o Cida, agradecer o José Edson, né? Agradecer o pessoal aí da parte que cuida aí das nossas imagens, né? E agradecer aquelas pessoas que estão pensando em eleger o Valci de Oliveira, eleger o Pedro Tourinho e eleger a Edilane, né? Para que a gente possa ter uma Campinas melhores, né? E Com certeza. agradecer a sua pessoa, principalmente, que a gente sabe que é de luta como nós. Eu agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho desse SUS que a gente tem que defender e de defender as pessoas que a gente acredita que possa fazer mesmo uma Campinas melhor, né? E uma boa noite aí a todas e todos, e a vocês. Tá bom. Obrigado, uma boa noite. Boa noite. Estou saindo. Tá bem. Obrigado, Carminha. Obrigado, hein, Valci, pela chance. Obrigado, Cido. Ó, não vai embora ainda não. Defender o SUS é defender a vida. Defender e votar nos candidatos do PT é garantir que a vida tenha valor. Eu acho que isso é fantástico. Ficou bem claro nessa live. Beleza, Cido. Beleza? Até depois. Alô. Coutinho apagou nós.